Já calculamos então o modelo após remover aqueles coeficientes que não foram importantes. Então nós temos aqui o modelo. A resposta para a prata então é igual a 32,7 mais 9,9 vezes a variável 1 menos 8,03 vezes a variável 1 ao quadrado menos 4,9 vezes a variável 2 ao quadrado. Tá? E aqui estão seus respectivos erros e a faixa onde eles estão variando. Vou copiar então essa tabela. Vou copiar e vou passar para o Excel. Tá? Então nós temos aqui o B0, B1, B1 ao quadrado, B2 ao quadrado, o valor do coeficiente, o menor nível inferior, nível superior e o erro. Tá? Bem, nós vamos agora plotar essa superfície de resposta correspondente a esses dados e tentar identificar a região de máximo. Tá? Então, para isso, nós vamos então usar um arquivo no Excel que foi criado especialmente para fazer essa superfície de resposta, chamado de Template Surface. Tá? Então, no Template Surface, nós temos aqui essas áreas pintadas em verde, que são as áreas onde o experimentador pode inserir dados. Então, nesse primeiro local aqui, nós vamos colocar os coeficientes. Então, esse template ele serve para plotar, obviamente, uma resposta contra a outra, uma variável contra a outra, e nós temos a resposta no eixo Z. Então, nós temos que o nosso coeficiente B0 e o B1, eu vou copiar ambos, B0 e B1, estão aqui, 32 e 9. O B2 linear, ele foi insignificante, vou colocar 0. O B1 e o B2 ao quadrado, vou copiar e vou colar. A interação 1, 2 também foi insignificativa, eu vou colocar 0. Bem, nós precisamos agora, então, preencher os parâmetros das variáveis. A variável 1 ela variou de menos raiz de 2 até mais raiz de 2. A variável 2 também, então aqui no campo normalizado, ela variou de menos raiz de 2 até mais raiz de 2. E o valor real da variável 1 foi 10 e 200. 10 e 200. O valor real da variável 2 foi 80 e 200. Então vamos lá no template. 80 e 200. Então aqui os dados já foram calculados. E dessa planilha nós temos a superfície de resposta. Então aqui está a superfície de resposta, variável 1 versus a variável 2. Então a variável 1 tem aqui uma região de máximo, a variável 2 também tem. Nós temos aqui o gráfico de contorno. Tá? Eu vou dar um zoom nesse gráfico de contorno. Então reparem que na variável 1, aparentemente o máximo aqui da ordem é 146. A variável 2, o máximo 140. 146 segundos, 140 milivolts por segundo. Tá? Nós temos aqui uma descrição da variável 1. Tá? Então nós estamos vendo aqui a variável 1 quando a variável 2 está no zero. Nós temos aqui uma região de máximo. Aqui está a derivada desses dados. A variável 1 quando a variável 2 está no mínimo. E a variável 1 quando a variável 2 está no máximo. Então reparem que nós temos aqui uma região de máximo da ordem de
de 140, a gente pode dar um zoom nesse ponto. Vamos colocar aqui de 140 até 150. Então nós temos aqui, vou fechar e vou dar um zoom também nessa região no Y. Vou colocar aqui de menos 0,1 até 0,1. Então, onde a linha cruza o zero, nós temos o máximo para a variável 1. E a mesma coisa para a variável 2, onde ela cruza, onde tem o máximo aqui, nós temos a variável 2 quando a variável 1 é 0. Nós temos aqui uma região de máximo, a gente pode dar um zoom nessa região. Vou dar um zoom aqui da ordem de 135 até 145. Então nós temos aqui o máximo em torno de 140, né, que é o ponto central da variável 2. Tá? Então nós podemos graficamente identificar onde estão os máximos dessas duas variáveis. Podemos copiar essas superfícies e o gráfico de contorno e colar em outra região. Aqui no gráfico de contorno nós temos que nessa região aqui elíptica nós temos resposta da ordem de 30 a 40. Nessa região lilás, resposta da ordem de 20 a 30. Verde, 10 a 20. E aqui da ordem de 0 a 10. Então, no próximo vídeo nós vamos verificar essa região de máximo.